Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso segundo webinar. Como motivar jovens é o tema de hoje. Gostaria naturalmente de primeiro vos cumprimentar, de desejar que este webinar não tenha tantos problemas técnicos como tivemos na semana passada, mas esperemos que hoje corra melhor. Nós temos 214 pessoas online e, portanto, é já um grupo interessante e, portanto, gostava de desejar-vos as boas-vindas. Não se esqueçam que na próxima semana teremos um outro webinar com jovens e, portanto, se alguém eventualmente se desconectar, fica já com esta indicação. Gostava também de relembrar em um minuto, se calhar nem tanto, o contexto em que estamos a fazer estes eventos. Tem a ver com o facto da Garantia Jovem ter, resumidamente, um duplo objetivo, que é procurar ajudar os jovens que procuram uma resposta e que se dirigem, por exemplo, ao Serviço Público de Emprego, ao IFP, e também procurar apoiar os jovens que, estando mais afastados, mais desencorajados, mais inativos, muitas vezes precisam de apoio, precisam de ajuda e nem sempre a procuram por sua iniciativa. E, portanto, também temos o objetivo de procurar chegar a esses jovens e daí nós temos convidado estes parceiros que temos da nossa rede nacional para participarem nestes webinars. Há também aqui uma questão logística, nem sempre é possível os parceiros se deslocarem a eventos físicos que nós façamos e, portanto, vamos tentar que a tecnologia ajude em que se inverta aqui o processo e que nós vamos até vós levar aqui alguma informação. Quem é que nós convidamos para hoje? Convidamos a Anita Silva, que naturalmente agradeço ter aceito este nosso desafio, sim, porque isto acima de tudo é um desafio. A Anita é mestre em Criatividade e Inovação e desde logo estas duas palavras nos vão relembrar matérias que nós de facto temos muito interesse na questão dos jovens, que é a questão da criatividade e da inovação. Ela tem bastante experiência na área da consultoria, gestão de eventos, formação, coaching e também intervenção social. Ela atualmente é diretora da Team Mais, que é uma empresa especializada em formação e desenvolvimento de métodos colaborativos. Também desenvolve com frequência ações de formação de cariz internacional dirigida a técnicos de juventude, por exemplo, sobre como envolver os jovens em projetos socioeducativos e também como desenvolver jogos e exercícios pedagógicos que promovam a participação juvenil. Portanto, temos aqui alguém que é profundamente dominadora destes temas que poderá, com certeza, partilhar connosco bastante informação que nos poderá ser útil no trabalho do dia-a-dia com estes jovens que não raras vezes precisam, de facto, de motivação. O que é que nós podemos esperar deste webinar? Este seria, digamos, o último ponto desta pequena introdução. Naturalmente que nós esperamos que possa ajudar a explorar várias dimensões, como é que nós podemos motivar mais ou motivar alguns jovens que, manifestamente, às vezes precisam deste pequeno passo para depois o futuro deles possa ser melhor. E, portanto, vamos então agora de seguida ouvir algumas orientações de cariz técnico sobre como é que vocês podem interagir connosco durante a próxima hora, colocar-nos questões e participar. E, portanto, depois já voltamos a falar e agradeço mais uma vez a vossa atenção a este evento. Obrigado e até já. Ao longo deste webinar, vão poder fazer questões à nossa convidada Anita. Estas serão respondidas no final da sessão, no momento dedicado a perguntas e respostas. Caso não seja possível responder a todas, será enviado posteriormente um e-mail ao participante que a colocou. E para enviarem estas questões, podem fazê-lo através da vossa caixa de comandos do webinar, que caso não esteja aberta, podem clicar na seta que se encontra no canto superior direito e ao clicarem na seta, a caixa vai abrir e vão encontrar no centro um título a dizer questões. Se clicarem nesse título, vai aparecer uma caixa branca com um chat onde podem registar as vossas questões. Para além de poderem registar estas questões ao longo de toda a sessão, podem ir também respondendo a alguns dos desafios que serão colocados pela Anita também ao longo da sessão. Desejamos a todos um bom início
E caso tenham problemas técnicos ao longo da sessão, com a questão da imagem ou com o som, podem também escrever na caixa do chat e pedindo desde já que verifiquem as vossas ligações locais para tornar esta experiência o melhor possível. Vamos então começar. Anita? Então, muito bom dia. Desde já quero agradecer o convite para poder estar aqui hoje a partilhar convosco algumas das minhas práticas nesta área do trabalho com jovens. Eu vou agora começar a partilhar aqui o meu ecrã. Espero que consigam ver rapidamente, acho que sim. Bem, o tema de hoje é pensarmos um bocadinho como é que funciona a motivação dos jovens e gostava de vos passar alguns exemplos práticos. A questão da motivação para mim é muito interessante porque não é só um problema extra de um jovem que não tem emprego e não está num percurso educativo ou formativo, é parte do problema porque faz parte deste círculo vicioso que se forma em que o jovem não tem necessariamente opções ou não vê as opções que pode escolher para o seu percurso profissional e pessoal, por aí sente-se desempoderado, por aí não toma novas ações, sente que não tem um plano de vida, um propósito, que há muitos obstáculos a ultrapassar, tudo isso desmotiva mais. E, portanto, a motivação aqui é parte central do problema dos jovens NEET. Então, parece-me que é um tema interessante e eu vou tentar passar alguns exemplos práticos que eu utilizo na minha prática profissional quando trabalho com jovens. Estas dicas são de dois tipos. Algumas dicas são mais práticas, no sentido em que são exercícios, pequenos apontamentos, atividades que podemos utilizar. Outras são mais atitudinais, ou seja, têm a ver com a vossa presença, com a forma como vocês comunicam com o jovem no momento do atendimento, ou, melhor ainda, como é que a organização interage com este indivíduo e que experiência estamos a proporcionar a este jovem nesta intervenção. Não hesitem em colocar perguntas no chat, como já foi dito. No final eu vou tentar responder essas perguntas e se não tivermos tempo eu posso responder a posteriori. E se quiserem ter um papel e caneta à mão, pode ser útil, até porque o que eu vos convido a fazer é, durante a sessão, roubarem ideias, no sentido em que aquilo que eu vou partilhar convosco são coisas que eu utilizo e que funcionam comigo, têm resultados comigo, o que significa necessariamente que têm que ser adaptadas aos vossos contextos. E, de facto, temos muita gente neste webinar, contextos muito diversos. Essa adaptação é precisa, portanto, a caneta e o papel dão jeito para irem tirando notas e pensando, eu poderia fazer isto, mas talvez de outra forma. É um bocadinho como estamos a olhar para uma revista de decoração, nós não olhamos para as revistas de decoração para escolher aquele tapete ou aquela poltrona de 3.000 euros, nós escolhemos porque depois pensamos, bem, a minha sala é mais pequena, o meu orçamento é outro, mas com algumas coisas que já tenho, se calhar consigo fazer uma coisa parecida. É esta a ideia, é este o espírito da sessão. Vamos começar então os temas que eu vos proponho. Eu pensei em 4 dimensões que me parecem interessantes explorar. Em primeiro lugar, a empatia, depois a arte de fazer perguntas, as ferramentas criativas e, no final, uma provocação, mas uma provocação que eu acho que é generosa e doce, que eu chamei de NEETanet. E para saberem o que isso quer dizer, têm que ficar até ao fim, porque só lá é que vamos perceber. Mais uma palavra sobre a motivação. Eu acho que nós não conseguimos motivar ninguém. Não temos essa habilidade, infelizmente, porque se fosse assim, seria muito fácil, um toque de varinha mágica e a pessoa se sentia entusiasmada, motivada. Isso não funciona. O que eu acho que podemos fazer enquanto técnicos é criar um ambiente, criar um espaço, uma relação que facilita a automotivação do jovem. E, para mim, este é o ponto de partida para a apresentação que vos preparei. Em relação à empatia. Bem, em relação à empatia, eu queria vos contar uma história. Eu tenho um sobrinho que me deu autorização para eu contar esta história, que tem 18 anos,
e que, à semelhança de muitos dos jovens que vocês acompanham, está numa situação em que acabou o 12º à pele, ajuda a mãe no café, não sabe muito bem o que é que quer da vida. Há uns 6 meses atrás era jogador de futebol, era o que queria ser e tinha muita certeza. Desde então eu já ouvi falar em nutrição, já ouvi falar em desenho 3D, então eu acho que ele está assim a flutuar, a pensar, ou não pensar muito ainda, quais são verdadeiramente as suas opções. Nós temos uma relação muito próxima, o que é ótimo, mas também significa que de vez em quando, como aconteceu há uns meses atrás, recebo uma chamada às 4 da manhã, ou uma mensagem às 4 da manhã a dizer: tia, preciso de falar. Eu, claro, que fico com o coração nas mãos, a pensar em que esquadra é que ele está neste momento, ou o que é que lhe fizeram, telefone de volta, e quando lhe pergunto, aflita, o que é que se passa, aconteceu alguma coisa, o que é que precisas, ele responde-me: tia, os meus amigos dizem-me que eu estou bem, eu estive a ver umas coisas no YouTube, eu acho que quero ser músico. Às 4 da manhã. Enfim, eu acho que pode ser uma boa hora para motivar um jovem, mas é muito difícil motivar uma tia neste horário a ouvir de facto e a valorizar o esforço de reflexão que ele está a fazer naquele momento e a não mandá-lo dar uma volta e a ligar-me horas decentes, enfim. Acho que isto ensina-nos uma lição, é que os jovens não se motivam em horas de atendimento, o que é uma chatice, é muito aborrecido, mas acho que é assim que funciona, somos nós que temos que confiar que o trabalho que fazemos em atendimento depois é levado e é mastigado a posteriori, ao seu ritmo, na sua forma, no seu formato, e que vai dar frutos. Temos que ter essa confiança que o outro é um ser humano que quer, de facto, o melhor para si e que se conhece melhor do que ninguém, melhor do que nós. Bem, mas nem sequer era esta a história que eu queria contar do meu sobrinho, perdi-me aqui um bocadinho. O que eu vos queria dizer é que o meu sobrinho recentemente começou a perguntar sobre as viagens ao estrangeiro, como é que pode trabalhar lá fora, e eu falei-lhe de um programa de voluntariado europeu que existe. Ele ficou entusiasmado e demorou 2 dias, enquanto me fez muitas perguntas por mensagem, eu respondi, mandei-lhe links, ele foi ver. Em 2 dias ele escolheu um projeto onde gostava de fazer voluntariado em Londres. Foi tudo muito rápido, ele estava com muita pressa, quero muito começar. E eu fiquei muito contente com essa motivação. A certa altura havia uma tarefa a cumprir e eu disse-lhe: bem, precisas então de fazer 2 parágrafos, bem pequenos, onde te apresentes o teu nome, porque é que gostas desta instituição, o que é que gostarias de lá fazer e quando é que gostavas de começar. 2 frases pequenas, isto é para ser uma coisa simples, André, não compliques. 3 semanas depois, ele não fez os 2 parágrafos. E eu fiquei a pensar, pronto, a primeira tarefa e já desistiu. Já perdeu a motivação toda, o entusiasmo todo. Falámos há 3 dias atrás e eu perguntei-lhe então o que é que se passa. E ele disse-me: oh tia, eu gostava de fazer aquilo contigo. Mas tu sabes escrever perfeitamente, não tens necessidade nenhuma que eu lá esteja, nós vemos-nos uma vez por mês. Não é muito realística. Não é muito realista. Faz tu, eu depois verifico antes de enviares, não há problema. Mesmo assim gostava que lá tivesses. Ok? Íamos estar num almoço de família no dia seguinte e estivemos. A seguir ao almoço, eu dei-lhe assim uma cutucada, está na altura disto para o computador, ele torceu o nariz, mas foi, e eu disse-lhe: estou na sala ao lado a ver televisão se precisares de alguma coisa. Demorou 3 minutos a escrever o texto. 3 minutos. Pediu-me para eu rever o texto, eu fui ver, estavam 2 parágrafos, sem qualquer erro, em perfeito inglês. A única correção que eu tive que fazer foi que no início, a primeira frase dizia em inglês: olá, o meu nome é André, mais conhecido por El Guapo. E eu disse-lhe: bem, se calhar vamos deixar este pormenor para quando conheceres a direção da instituição cara a cara, até porque eles vão perceber. Se calhar é muito cedo para uma carta, uma autoproposta, se calhar não faz muito sentido. Mas isto pôs-me a pensar, de facto, que ele esteve 3 semanas em medo daquela tarefa, inseguro, por escrever um texto simples, simplesmente porque nunca tinha feito. E ele tinha todas as competências para o fazer. Muitas vezes os jovens não têm competências para as tarefas que lhes pedimos, fazer um CV, fazer uma pesquisa na net sobre qualquer coisa, dirigir-se a uma instituição.
Neste caso, ele tinha as competências e ainda assim ele precisava que alguém de confiança estivesse na sala ao lado a ver televisão para ele se sentir capaz de fazer esta tarefa tão simples. E porquê que isto tem a ver com a empatia? Porque muitas vezes os jovens com quem trabalhamos estão nesta situação, numa situação de insegurança, perante uma microtarefa qualquer, um próximo passo que se assemelha como um pequeno monstro. E muitas vezes não têm apoio, têm um pai ou uma mãe demasiado exigentes, têm uns amigos que não acreditam no percurso que quer fazer, enfim, têm alguns obstáculos à sua volta, nas relações à sua volta, que dificultam este processo. E acho que é importante estarmos empáticos e percebermos que a falta de motivação não é necessariamente desinteresse. Não é um não quero saber, porque muitas vezes dizemos isto, eles não querem trabalhar, eles não estão interessados. Muitas vezes há uma razão por trás disso. E nós podemos perceber isso na nossa própria vida. E eu queria propor-vos uma pequena reflexão. Quantas vezes é que nós dizemos, nós, eu, vocês, ando há tempos para fazer qualquer coisa, mas não fiz porque... E eu gostava de vos convidar, no chat, muito rapidamente, tentar identificar uma coisa que andam a adiar há algum tempo e a razão pela qual estão a adiar. E aqui há um senão. Não vale dizer que é por falta de tempo. Porque a falta de tempo é uma excelente desculpa para encobrir outras desculpas, que normalmente têm a ver com a insegurança e com os nossos próprios medos. Então, o que é que andam a adiar há muito tempo e que no fundo tem a ver com alguma insegurança que têm? Convido-vos em 10 segundos, 15 segundos a pensar e escreverem rapidamente no chat e depois vamos tentar ler algumas das vossas respostas para vos dar algum feedback. Enquanto vão pensando, eu dou um exemplo meu. Ando há que tempos para aprender italiano, mas não fiz porque o que eu digo é que não tenho tempo, mas a verdade é que eu tenho vergonha daquela fase inicial em que vou ter que falar mal italiano com pessoas que falam bem. Ou ando há que tempos para inscrever-me nas aulas de dança, mas não fiz porque não é falta de tempo nem falta de dinheiro, é provavelmente porque eu sei que é uma curva de aprendizagem inicial e que significa que eu tenho que ir à primeira sessão, enfrentar um grupo novo, pessoas que eu não conheço e expor-me a dançar. E eu sou tímida e isso custa-me. Então, o que é que vocês andam a adiar há tanto tempo e que precisam de um empurrãozinho? Eu julgo que já há algumas respostas e vamos ouvir algumas. Então, sem revelar os nomes dos participantes, algumas das frases que foram colocadas foram: para ir ao médico porque tenho medo. Ando há que tempo para mudar de casa, mas ainda não fiz porque tenho insegurança e medo. Ando há que tempo para fazer uma viagem, mas ainda não fiz porque priorizo sempre outras coisas. Ando há que tempo. Por último, há muitas outras frases, mas vamos ter só mais algumas. Ando há que tempos para tirar um curso de línguas, mas ainda não fiz porque não há na minha terra. Muito bem, então todos podemos identificar com esta sensação de, e está muita gente a responder agora, então, e obrigada por esta interação, é bom saber que vocês estão desse lado e eu não estou a falar para uma câmara, tenho que saber que isto é um bocadinho frustrante, eu gostava muito de vos ter aqui ao pé de mim, na verdade. Então, podemos todos identificar com esta sensação. Então, quando estão com um jovem que de facto está desmotivado, pensem que é essa a sensação que ele tem. É que de facto há algum medo, há um desconforto com aquela tarefa e nós estamos desenhados, o nosso cérebro está verdadeiramente desenhado para evitar esse desconforto. Há estudos feitos sobre a procrastinação que mostram que quando nós temos medo de alguma tarefa que nos deixa inseguros, com medo, ativa-se uma zona do cérebro, que é a mesma zona da dor. E nós, claro, temos um instinto que é de evitar a dor. E, portanto, evitamos a tarefa. Também está provado que, quando começamos a enfrentar essa tarefa, logo nos primeiros minutos, essa zona do cérebro volta a desligar. Por isso é que nós temos a sensação, quando começamos uma tarefa que tivemos a adiar há muito tempo, pensar assim, porquê é que eu adiei isto tanto tempo? Isto não é assim tão difícil. Porque, de facto, o nosso cérebro está desenhado para funcionar assim.
e o dos jovens também. Então, para mim, esta questão da empatia é muito importante. Pensem, tirem nota de como é que isto poderia ser adaptado à vossa realidade, o que é que isto significa para vocês na vossa prática. É uma reflexão que me parece muito útil. A empatia pode ser levada até a um patamar um bocadinho mais complexo, que é de tentarem pensar, colocarem-se nos sapatos dos jovens durante a experiência de acompanhamento que vocês proporcionam. E queria aqui propor-vos um exercício. Portanto, se estiverem num sítio com muita gente, isto vai ser engraçado. Se estiverem sozinhos, se calhar é um bocadinho mais fácil, porque eu vou-vos pedir para fecharem os olhos. Se estiverem a trabalhar junto numa sala onde haja um coordenador, podem até usar isto para fingir que estão a dormir no trabalho, pode ser engraçado. Depois, se ele não acreditar que isto foi um exercício, nós confirmamos que foi. E o que eu queria convidar a fazerem é, de facto, fecharem os olhos e imaginarem aquilo que eu vos vou propor. Podem fechar quando quiserem, agora, daqui a uns minutos, quando começarmos. Aquilo que eu vos vou propor é imaginarem passo a passo a experiência do jovem que vocês acompanham, de um jovem. Podem pensar de um jovem em concreto, ou podem generalizar para um jovem persona, uma ideia do jovem que vocês acompanham. Podem então fechar os olhos e tentem imaginar o que eu vos vou dizer. Imaginem quando o jovem está ainda em casa e vai dirigir-se ao acompanhamento. Quais são as tarefas que ele tem que fazer antes de sair de casa? O que é que ele pensa? O que é que ele sente? Só têm que imaginar, não têm que escrever, não têm que partilhar no chat. Podem se quiserem, mas não têm que. Imaginem o percurso que ele faz da sua residência até ao local onde acontece este acompanhamento. Vai de autocarro, vai a pé, o que é que ele vê pelo caminho, o que é que ele pensa, quais são as suas expectativas, o que é que ele sente. Ele chegou ao local do atendimento, ainda está na rua. O que é que ele vê? Que edifício é que é? É um edifício familiar? É um sítio onde nunca entrou? É um sítio em que é normal estarem jovens ou não? É assustador ou é convidativo? E quando ele entra, o que é que acontece? Há um recepcionista, ele tem que falar com alguém antes de chegar ao atendimento? Como é que é essa conversa? O que é que o jovem tem de fazer? Tem de falar? Como é que ele se sente em falar com aquela pessoa? Depois tem que esperar pelo atendimento? Há uma sala de espera? Como é que é esse espaço? Há um corredor? Como é que é esse espaço? Visualizem a porta do espaço que ele tem que entrar para o atendimento. Como é que é esse momento de espera? Que ansiedades estão a crescer agora no peito deste jovem? O que é que ele pensa? E por fim, o atendimento. Chegou até ao local onde vão ter uma conversa com ele sobre o seu futuro, a sua situação, etc. Como é que é esse espaço? Como é que ele se sente? Podem abrir os olhos. Obrigada por terem feito o exercício. Eu sei que estou a falar com pessoas que têm acompanhamentos muito distintos, então se calhar toda a gente imagina um percurso muito distinto, ainda bem. E talvez nem todas as minhas indicações, todos os passos, existam no vosso caso, não faz mal. Proponho-vos escreverem no chat o seguinte. Resumam a experiência deste jovem, a experiência que vocês imaginaram, numa palavra.
uma palavra que, no fundo, resuma aquilo que imaginaram. É uma experiência entusiasmante, aborrecida, é longa, é angustiante, cria ansiedade ou é prazerosa? Peço-vos que escrevam uma palavra e vou tentar ler algumas para partilhar convosco o que é que está a ser dito. Não sei se já temos algumas palavras. Já temos? Então. Então, as palavras que mais aparecem é ansiedade, expectativa, incerteza, aborrecida, receio, estressante. Muito bem. Então, este exercício é interessante. Colocarmos no sapato do jovem e perceber o esforço que é para alguém que ainda está a desenvolver as suas competências, que ainda está a perceber quem é e como é que o mundo funciona, o chegar a este acompanhamento. Tentem pensar o impacto que isto tem na motivação do jovem. E quero-vos deixar então uma dica, um exercício, no fundo é um instrumento que podem utilizar, não vamos preencher agora, mas podem perceber como é que funciona e fazerem depois, sozinhos ou com a vossa equipa, que parece-me pode ser muito interessante, que é fazerem um mapa da experiência do jovem. Este documento depois vai ser-vos dado em PDF no final da sessão. Okay? Como é que vamos preencher este mapa? Então, aqui nestas setas, na primeira linha, vamos escrever os vários passos do processo, como fizemos um pouco agora no exercício de visualização. Ou seja, identificarem quais são as várias etapas que o jovem tem que ultrapassar neste acompanhamento. Podem pensar de uma forma mais micro, como fizemos agora, o sair de casa, a viagem até ao local, a entrada, a sala de espera, todos os espaços, ou numa forma mais macro, um primeiro atendimento, um segundo atendimento, levar tarefas para casa, enfim. São vocês que definem quais são os passos do processo de uma forma que seja útil para a vossa análise. Depois, nas linhas abaixo, vão identificar em cada um desses passos o que é que o jovem faz, quais são as ações que ele realiza, o que é que ele está a pensar naquele momento, o que é que ele sente. Um bocadinho à semelhança do que fizemos agora. Em baixo, onde diz avaliação da experiência, positiva ou negativa, eu convido-vos a tentarem, num gráfico muito rudimentar, identificar quais são situações difíceis, que são complicadas para o jovem, e situações que são positivas, que dão alento, que motivam. E no final, ideias para melhorar a experiência em cada passo. Eu tenho aqui um exemplo de como é que podemos começar a preencher esta ficha. Então, por exemplo, no processo podemos identificar o registro, o momento do registro, em que se preenche um formulário, um momento de sala de espera, se ela existir, um primeiro atendimento, um segundo atendimento, tarefas autónomas que vocês peçam ao jovem para preencher ou para cumprir em casa e contacto com um parceiro, dirigir-se a uma escola ou ir a um IFP, à Câmara, enfim, onde tiver que ser à escola. Estes foram passos que eu defini, mas não têm que ser estes. Definam os passos que são úteis para vocês. E depois, então, listar o que é que ele faz, ele desloca-se ao serviço, ele preenche uma ficha. O que é que ele pensa, que o lugar talvez seja muito formal, ou que não é para ele, que aquilo não é um lugar onde se sente confortável, talvez. O que é que ele sente? Timidez, insegurança, motivação, curiosidade, o que é que ele está a sentir naquele momento. E podemos ir construindo o gráfico à medida que vamos preenchendo, obviamente, todos os campos, que eu não fiz neste caso, isto é só um exemplo. No final, podemos então listar as ideias. Por exemplo, uma ideia para um registro, um momento, um primeiro contacto com o jovem, é haver um guião. A pessoa que faz esse momento, ter um guião específico para trabalhar com estes jovens. Seja o segurança, seja alguém da recepção, seja um técnico, ser discutido com todos qual é a abordagem que se pode fazer com este jovem. Como é que nós podemos minimizar este choque inicial, esta formalidade? Como é que nós podemos tornar isto mais fácil, esta experiência mais engajante, mais vibrante para o jovem e, de facto, mais motivante? E em todos os passos podemos fazer coisas. Nós podemos ter um post-it a dizer estávamos à tua espera,
obrigada por teres vindo, nós podemos melhorar o espaço da sala de espera, ter música, ou ter uma revista inspiradora, ou ter opções, mas se calhar não é um suporte com folhetos. Talvez isso não seja muito motivante, mas outras coisas podem ser motivantes. Como é que nós podemos alterar a experiência do jovem para que, de facto, não seja tão difícil, tão desmotivador sair de casa para procurar este apoio? Tendo em conta que, se calhar, vocês como técnicos não têm assim tanta autonomia para mudar todo o sistema, toda a forma como o jovem é recebido. Mas podem, a equipa, trazer isto para discussão, podem sugerir e, sobretudo, pensar fora da caixa. Eu tenho um colega que trabalhava num atendimento num município, num país estrangeiro, e ele tinha um quadro branco e cada vez que recebia um jovem, convidava-o a pôr o dedo numa almofada de carimbos e a deixar a impressão. E, entretanto, tinha uma parede cheia de impressões digitais de jovens. E isto era uma atitude simples, só para o jovem sentir que aquilo é o seu espaço, que aquilo lhe pertence, que pode fazer qualquer coisa para alterar o espaço. Um outro colega uma vez partilhou comigo que, antes do jovem se sentar, quando vinham muito agitados, ele tinha que tirar uma peça de um jogo de Jenga. A Jenga é um jogo, uma torre, em que nós temos que tirar peças, não sei se conhecem, sem deixar a torre cair. Portanto, temos que ser muito cuidadosos a tirar aquela peça. E então ele usava o jogo para trazer o jovem para um estado de calma maior, de relaxamento. Então jogava o Jenga no início do atendimento, iam tirando peças calmamente enquanto conversavam. Há muitas formas criativas de nós transformarmos a experiência do jovem e é esta a proposta que eu vos deixo com este exercício. Entretanto, vou aqui só ver como é que estou de tempo. Então, esta é a minha segunda dica, melhorar a experiência do jovem, para o motivar. Avançando. A segunda dimensão que eu queria explorar convosco tem a ver com a arte de fazer perguntas. A arte de fazer perguntas é uma arte muito interessante, é uma competência muito interessante para os técnicos poderem dominar, porque nos ajuda a fazer quase coaching ao jovem, ou seja, a ajudá-lo a perceber das suas forças, a perceber-se do seu potencial, a sentir-se empoderado para tomar as rédeas da sua vida e passar à ação. A ideia do coaching, a ideia destas perguntas é levá-los à ação, mais do que nós trazermos as respostas. E, portanto, eles sentirem que nós somos responsáveis pelo processo, eles são responsáveis pelo resultado. Perguntas poderosas para fazer com jovens, deixo aqui algumas sugestões. Perguntas que ajudam a descrever a situação atual. O que é que queres mudar? O que é que não está bem, por exemplo? O que é mais difícil para ti? O que é um desafio? Que curso é que já tens e o que é que te falta? Identificar as forças e zonas de desenvolvimento, ou recursos que tenho que ir buscar a algum lado. Perguntas poderosas que ajudam a traçar estratégias a longo prazo. Como seria a tua vida ideal daqui a 3 anos? Atenção que o longo prazo para um jovem nunca pode ser 20 anos. É muito difícil para um jovem imaginar-se daqui a 20 anos. A maior parte das vezes eles dizem, já não estou cá. Não se imaginam com 40 anos, com 50 anos, é demasiado doloroso quando somos novos. Então, daqui a 3 anos, qual é o ideal? Como é que te vais sentir se conseguires esse objetivo? E perguntas poderosas que ajudam a identificar o próximo passo. O que é que tens que fazer primeiro? Onde e com quem é que vais fazer? E eu acrescentava aqui também, quando? Quando é que podes fazer? Quando é que tens disponibilidade? Se tiveres dificuldades, se alguma coisa correr mal, qual é o teu plano B? São perguntas que eu utilizo muito quando trabalho com jovens e com técnicos, com adultos também, e que ajudam, sobretudo, a pessoa para traçar o seu próprio mapa, a perceber onde está, onde quer estar e qual é o próximo passo. E para mim a chave aqui está muito neste próximo passo. Os atletas de alta competição, que fazem ultramaratonas, triatlos, enfim, têm sempre um foco muito, muito determinado, que não é chegar à meta, é fazer o próximo metro. Porque a meta está muito longe e está provavelmente para além daquilo que é o seu recorde, daquilo que já conseguiram até agora. Mas o próximo passo é sempre possível. Então,
a chave da motivação dos jovens passa muitas vezes por isso. Vamos manter aquele objetivo a longo prazo presente, mas vamos nos focar só no próximo pequeno passo. E o pequeno passo não é escrever o CV. O pequeno passo é começar a escrever o CV. É escrever só a primeira parte da experiência profissional. O pequeno passo é só falar com alguém. Fazer um telefonema, não 3. Uma coisa de cada vez. Então, este é um passo importante para a motivação dos jovens, que eu recomendo. E para quem quer aprofundar esta ideia de coaching, deixo aqui uma sugestão agora, para o Marcelo, sugerir o livro da semana. O Coaching Guide, este está em inglês, eu ainda não encontrei a versão em português, não sei se já está traduzido. Se estiver, ainda vos faço chegar, mas não tenho a certeza. A versão digital é gratuita, nós vamos distribuir o link no final também. E é um livro que está desenhado para pessoas que querem fazer coaching com jovens. Neste caso, está sobretudo direcionado a quem trabalha com grupos. Talvez alguns de vós trabalhem com grupos de vez em quando, mas de qualquer forma, a linguagem, as perguntas, os exercícios que propõe podem ser úteis, então deixo-vos como sugestão, se quiserem aprofundar esta ideia das perguntas poderosas e de como ajudar através do coaching. No caso de um coach de jovens, eu acho que é muito útil um pequeno pormenor que tem, lá está, a ver com a vossa presença e com a vossa atitude, que é a capacidade de celebrar. Todos estes pequenos passos podem e devem ser celebrados. Para a vossa saúde mental e para a motivação do jovem também. Então, foco nas pequenas coisas e valorizar cada passo. Pensarem como é que celebram com o jovem cada vez que ele consegue alguma coisa. Não é? Porque isto vai ajudar a trabalhar a tal insegurança, a tal falta de autoconfiança, se calhar uma autoimagem algo denegrida. Então, como é que nós podemos trabalhar isso? Reforço positivo. E isso passa por uma coisa simples que é elogiarmos, darmos espaço para celebrar. E há muitas maneiras de o fazer. Então, deixo-vos esta reflexão. Conseguem, de facto, valorizar cada pequeno passo que o jovem dá? Como, por exemplo, o facto de ele ter chegado ao atendimento? Como é que o fazem? Na prática, como é que o fazem? Que gestos, que comportamentos é que demonstram que vocês estão felizes, que estão a celebrar com ele? E como é que podem celebrar ainda mais? Atenção, não é dar colo, não é desculpar, não é fazer tudo por eles, não é isso que está a falar. É de facto, quando eles conseguem um pequeno passo, nós estarmos lá para reconhecer que o passo foi dado, para validar aquele avanço, ainda que seja pequeno. E isto pode-se fazer de várias maneiras. Um post-it com um sorriso, um fist bump, um high five, um sorriso, um elogio e dizer: muito bem, ainda bem que estás aqui, estou mesmo contente que aqui estejas. Conseguiste, começaste, que bom. Vamos fazer uma pausa. Como conseguimos isto, agora vamos, não sei, continuar a sessão lá fora, no jardim, ou no bar, ou, eu não sei, aquilo que vos fizer sentido. Mas como é que podem, de facto, positivar a relação, utilizando como alavancas estes pequenos passos? Terceira dimensão, as ferramentas criativas. Aqui eu vou-vos propor alguns exercícios que eu utilizo e que podem ser úteis no vosso espaço de acompanhamento, de atendimento ou não. Cabe-vos a vocês, lá está, selecionar, adaptar à vossa realidade. O primeiro, Dixit. Não sei se conhecem. O Dixit é um jogo. Podem adquiri-lo na FNAC, em várias lojas. Tem este aspecto. É um jogo de cartas. Na verdade, é um jogo grande, mas é mais caro. Se comprarem só a extensão, vem só o baralho de cartas e faz a mesma coisa. Mesmo para jogar o jogo, é a mesma coisa. Foi o que eu fiz. E este jogo é muito interessante, porque não tem números, as cartas só têm ilustrações. Ilustrações que podem ter múltiplas interpretações. Algumas estão viradas de pernas para o ar. Então, aqui temos um minotauro com um bebê. Aqui temos uma menina sozinha numa sala com um balão que dá luz. Enfim, todas as imagens são assim, abstratas, o que permite múltiplas utilizações, múltiplas interpretações. Se não quiserem adquirir o baralho, o Dixit, podem fazer recortes de revistas e criar o vosso próprio
lago de imagens e espalhá-la numa mesa e vai funcionar da mesma forma. Como é que eu utilizo estas imagens? Muitas vezes para os jovens é difícil encontrar palavras para as coisas que eles já sabem. Então as imagens ajudam muitas vezes a ativar memórias, a reconhecer forças, a identificar desafios. O que eu faço, e é aquilo que estou a fazer aqui nesta fotografia que está na apresentação, é convidar as pessoas a escolherem uma carta que identifique coisas que sabem fazer, por exemplo. Coisas que eu faço bem. Ou que identifique desafios, coisas que eu preciso de aprender a fazer melhor. Ou outras perguntas que sejam úteis naquele momento, mas que sejam difíceis de responder e que, portanto, as imagens possam facilitar essa expressão, o chegar à resposta. No fundo, é um veículo para eu chegar à resposta. Deixo-vos aqui um exercício para tentarem fazer isto. Eu vou-vos mostrar 6 imagens e vou-vos convidar a escolherem uma carta que simbolize aquilo que vocês querem atingir em 2018. O que é que querem atingir em 2018? Olhem para as 6 cartas, escolham uma. O passo seguinte, que não vamos fazer porque vocês não estão aqui, com muita pena minha, era perguntar a alguns de vós porque é que escolheram essa carta. O que é que essa carta diz sobre o vosso objetivo para 2018? No fundo, contarem a história do vosso objetivo através desta imagem. Uma outra pergunta podia ser: qual é um dilema que vos está a ocupar a cabeça neste momento? Não vale dizer fome e vontade de almoçar, mas então podíamos olhar para estas imagens e dizer, não sei, escolher uma carta e explicar por aqui um dilema. Tendo mais imagens, obviamente temos mais opção de escolha e é mais fácil. Ok? Então esta é a forma como eu uso o Dixit. Para além do Dixit, utilizo Legos. Os Legos são muito interessantes porque quando eu usava desenho, as pessoas diziam, mas eu não sou muito boa a desenhar. Com Legos isso não acontece, toda a gente sabe fazer um Lego, não tem nada de difícil. E com um montinho de Legos e uma placa onde a pessoa possa montar um pequeno cenário, eu posso pedir às pessoas para construírem respostas a várias perguntas. Por exemplo, como é que te imaginas no teu trabalho? Como é que imaginas o teu futuro daqui a 2 meses? Como é que imaginas que é este curso que te vais candidatar? Como é que imaginas que vai ser a entrevista de trabalho? E construindo, eles podem nos mostrar, apontar coisas que sentem, medos que têm, e é uma forma interativa, para além de que ao fazer nós vamos nos lembrando de mais coisas. Então pode ser um método interessante, engajante, de falar com os jovens, de interagir com eles. Os 6 chapéus de pensamento, uma última proposta que eu vos deixo. Eduardo de Bono é um autor na área da criatividade que trabalhou uma teoria que se chama os 6 chapéus do pensamento, que no fundo explica que há vários padrões de pensamento. Ele identificou 6. No fundo são uma matriz de pensamentos e nós naturalmente fugimos mais para um tipo de pensamento do que outro. Ele deu nomes a estes pensamentos, chamou-lhes chapéus e deu cores. O chapéu branco é o pensamento ligado à informação, o pensamento objetivo. O chapéu vermelho é um pensamento ligado às emoções. O chapéu azul tem a ver com gestão, com o processo, como é que eu vou de A a B, de B a C. E o chapéu preto é um chapéu cauteloso, do pensamento negativo, do pensamento crítico também. O chapéu amarelo é um chapéu positivo, do pensamento otimista. E o chapéu verde é o chapéu criativo, que gera novas ideias, alternativas. Em atendimento, ou com os jovens, eu uso chapéus a sério, colocamos os chapéus e falamos, tentando utilizar esta forma de pensar. Então, se eu estou a usar o chapéu branco, eu vou falar objetivamente. Objetivamente, eu ainda não tenho o curso que preciso para a profissão que eu quero desempenhar. Objetivamente, eu já não tenho tempo para as inscrições, ou eu não estudei o suficiente para fazer aquele exame, ou ainda me falta qualquer coisa. Então, depois podemos dizer, ok, mas agora vamos trocar de chapéu, vamos colocar outro chapéu, chapéu preto, por exemplo. Então, o chapéu preto é o chapéu de pensamento crítico. O que é que pode correr mal? Vamos identificar
potenciais problemas que possam acontecer num percurso. E depois podemos pôr o chapéu amarelo para pensar nas soluções. Então é uma forma engraçada, com objetos, que nos ajuda a relacionarmos com os jovens e a convidá-lo a descobrir novas perspectivas sobre aquilo que ele está a fazer. Podem, se calhar, pensar para vocês qual é que é o chapéu que usam normalmente. Não é fisicamente, mas qual é o tipo de pensamento que normalmente vos sai de forma mais natural? São pessoas mais críticas, mais otimistas, mais ligadas às emoções? É uma reflexão que pode ser interessante. Um outro exercício que eu gosto de usar é a cábula. A cábula é... Bem, vocês sabem o que é uma cábula, toda a gente sabe o que é uma cábula. Nunca não porque tenham feito, mas porque viram os colegas a utilizar, com certeza. Muitas vezes os jovens até sabem ou conseguem identificar, por exemplo, competências que já têm para colocar no CV ou para mencionar numa entrevista, mas é-lhes difícil montar frases para explicar essas forças. E nesses momentos eu uso a cábula. A cábula é muito simples, como tem que ser uma cábula. É um pequeno quadro em que eu apresento parte do texto já escrito e aquilo que interessa preenche o jovem. Então, a frase pode começar por eu, e eles vão identificar no passado algo que fizeram. Tentei gerir uma equipa, ou tentei organizar um evento, ou explorei possibilidades de começar o meu próprio negócio, ou ajudei o meu pai na loja. Enfim, coisas que eu já fiz, ele vai identificar. Estas palavras que aqui estão são só para o ajudar a encontrar os verbos para se explicar. Isso, por exemplo, eu ajudei o meu pai na loja e isso permitiu-me aprender a trabalhar com uma caixa registradora. Ou levou-me a contactar com fornecedores. Ou ensinou-me que os estoques têm que ser renovados de 6 em 6 tempo. Então, o que é que ele aprendeu com aquela tarefa? E no futuro, e agora vamos identificar o que é que pode ser útil, vai permitir-me trabalhar numa loja com mais confiança, identificar faltas de estoque, eu vou estar mais preparado para gerir uma equipa, enfim. No fundo, a cábula dá-lhes as palavras, dá-lhes a segurança, um bocadinho a cama, para eles identificarem aquilo que interessa de facto, que é coisas que já sabem fazer. Por exemplo, para poderem expressar-se numa entrevista. Isto é muito útil porque muitas vezes os jovens sabem fazer coisas, mas acham que não são úteis para aquele emprego. Por exemplo, querem se candidatar para trabalhar numa copa. Vão à entrevista e perguntam-lhes: tens alguma experiência em copa? Não. Estás habituado a trabalhar com muitas pessoas sob pressão? Não. Mas às vezes este jovem foi escoteiro durante 10 anos. E durante 10 anos organizou refeições para uma data de pessoas, fez emendas, geriu o grupo, mas naquele momento eles não conseguem fazer esta transferência, que aquela competência é útil para outras coisas. Então este tipo de exercícios da cábula podem ajudá-los a perceber que as suas forças, aquilo que já sabem fazer, pode ser útil para continuarem a aprender outras coisas ou para o mercado de trabalho. Uma outra forma de fazer a cábula é usar o modelo STAR. O modelo STAR refere situação, tarefa, ação, resultado. Então aqui não damos as palavras, mas damos a forma da frase. Um exemplo, por exemplo, pode ser nos escoteiros, ou seja, a situação, eu organizava caminhadas com os mais novos. Esta era a tarefa. Para isso, quais eram as ações específicas? Elaborava os percursos, identificava medidas de segurança importantes, mediava a comunicação com as famílias. Estas eram as ações concretas que eu fazia. Resultado, nas 12 caminhadas que organizámos, nunca houve um problema de segurança. Então, isto também é uma forma interessante de eles aprenderem a estruturar o discurso para se prepararem para o mercado de trabalho ou para outras oportunidades. Por fim, só tenho que tentar acelerar, porque se calhar já ultrapassei o meu tempo, não já? É costume comigo, peço desculpa. Agora já podem começar a ficar ansiosos com o almoço. Benita Neto. Eu acho que todos nos lembramos
daquela sensação que temos com os nossos avós ou com alguém mais velho que cumpriu esse papel, que nos trata com toda a disponibilidade, com aquele amor incondicional, aquela preocupação contínua com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade. E eu acho que todos nos conseguimos identificar com o lado motivador que isso tem na nossa vida, não é? Como é engajante nós termos alguém que cuida assim de nós. Eu acho que isso funciona não porque temos avós, ou porque somos avós, funciona porque somos homo sapiens e estamos desenhados para nos ligarmos a quem cuida de nós dessa forma. E, portanto, não sei se é porque eu descobri recentemente que você tinha avó e estou chocada com esse facto, mas lembrei-me de sugerir esta provocação. Pensarem como é que no nosso atendimento nós podemos reproduzir um bocadinho esta sensação que nós tínhamos com os nossos avós. De conforto, de preocupação, de bem-estar. Como é que podemos reproduzir isso? Até que medida é que podemos reproduzir isso? E deixo-vos algumas sugestões. Para já, abusar da informalidade e tentar que o espaço seja o menos institucionalizado possível. Mais uma vez, eu reconheço que nem todos terão autonomia para fazer essa escolha, mas na medida daquilo que podem, tentem identificar como é que podemos transformar o espaço num espaço que se assemelha mais com o quarto do jovem, onde ele está confortável e se sente seguro, do que com uma instituição. Abusem da informalidade no sentido em que podemos trabalhar no chão, podemos ter uma rede onde o jovem se senta para cumprir uma tarefa, podemos ter um sofá velho, um tapete, pode haver chá e bolinhos na mesa. Como é que nós podemos transformar este espaço num espaço mais acolhedor? E no fim, lembrarmos que os nossos avós tinham sempre a casa aberta para os amigos e família. Muitas vezes estes jovens têm pessoas na sua vida que são desmotivadores, são obstáculos. Um pai que não quer que a pessoa faça isto ou aquilo, um namorado que... qualquer coisa. E terão outras que podem ser aliadas. Então convidem o jovem a trazer alguém que possa ser um aliado no processo, porque não? Ajudem-no a identificar quem é que te pode ajudar, tragam esta pessoa ao atendimento e depois ajudem esta pessoa a ser um bom coach. Ensinem-lhe como é que ela pode ser útil, como é que pode ajudar no processo. Então estas são as minhas sugestões para quem quer tornar aqui este atendimento num processo mais humanizado e com um lado emotivo mais desenvolvido. Este é o desafio, como é que podemos alterar o espaço para ser mais acolhedor. Por fim, estou mesmo a terminar, deixo-vos aqui uma frase. As pessoas dizem frequentemente que a motivação não dura. Bom, o banho também não, é por isso que recomendamos diariamente. Esta é uma frase que eu acho que é muito útil para os jovens, mas mais útil ainda para os técnicos. A questão da motivação dos jovens muitas vezes passa pela motivação do técnico. Quão motivados é que estão os técnicos, quão motivados é que vocês estão para trabalhar com estes jovens? E isto é fulcral, porque tudo isso se sente quando alguém está sentado à vossa frente a receber a vossa ajuda. Essa energia passa na vossa presença, na forma como vocês se posicionam em frente ao outro. No fundo, às vezes eu falo com técnicos que me dizem: pois, eu até tenho muitas coisas para fazer, tenho imensas opções, mas o jovem não quer fazer, ele está desmotivado, não fazem nada. E a minha resposta é: parece-me que é a mesma coisa que ir ao médico e o médico dizer: pois, as pessoas que vêm aqui estão doentes, queixam-se, vêm desmotivadas, vêm tristes com a vida, cheias de dores, é uma chatice trabalhar com eles. Este é o que faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho acompanhar exatamente os jovens que sozinhos não conseguem chegar lá, porque muitos conseguem, não é? Então, tratem da vossa motivação, cuidem-se, tenham os vossos aliados, tudo aquilo que se aplica aqui ao jovem, aplica-se a vocês também, e percebam que o vosso trabalho é fundamental. Vou terminar por aqui, muito obrigada, e não sei se temos tempo para perguntas, se há perguntas no chat, se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, estão à vontade. Eu vou estar aqui mais um bocadinho. Bom, e eu já estou cá novamente. Isto é um sinal que o tempo voou. Muito obrigado. Completamente.
Espero que tenha sido útil. Eu já aprendi umas coisas novas hoje. Aliás, é uma pergunta que eu faço com alguma regularidade, que é o que é que eu aprendi de novo hoje, porque nós muitas vezes pregamos ditados populares, mas às vezes nem sempre lhes damos a devida atenção. E usamos muitas vezes esta ideia de que andamos sempre a aprender ao longo da vida e às vezes não estamos tão atentos porque isso manifestamente vai acontecendo. Há aqui algumas questões que eu vou referir. Naturalmente, nós estamos a receber muitas, porque isto está online e, portanto, não será fácil responder a todas, mas fica já a nota de que todas aquelas que não forem respondidas agora, nós vamos responder posteriormente. Por exemplo, a Joana faz uma questão que eu provavelmente posso responder já, que tem a ver com o facto de se nós podemos repetir o nome do livro. Nós vamos enviar o link, mas eu se calhar talvez peça à Anita para mostrar novamente. Chama-se Coaching Guide. Coaching Youth Initiatives and Participation. Coaching Guide. Portanto, nós vamos enviar o link e como referimos no início, nós consultamos, o outro dizia que se existe está no Google, se aconteceu está no YouTube. E, portanto, manifestamente vai ser assim. Portanto, nós fomos ao Google e, de facto, o livro está em PDF, na versão em inglês. Vamos verificar se conseguimos encontrar alguma tradução e depois, se for o caso, também enviamos. Por exemplo, a Geraldine Pereira Silva faz um comentário no sentido do agradecimento, que nós também retribuímos. Ela diz grata pela partilha destas questões e pelo momento de reflexão. A Ana diz valoriza as pequenas conquistas. No meio, o jovem da semana, o que mais se esforçou. Uso as piadas e a diversão. Isso é muito interessante porque está, vou fazer aqui um pouco de intérprete, ligado com aquilo que a Anita referiu de nós, de certa forma, celebrarmos com eles as conquistas e, ao mesmo tempo, criarmos um ambiente de alguma informalidade, porque as piadas e o facto de os tratarmos, se calhar, na primeira pessoa e não na terceira, se calhar acabamos com os títulos, porque nós também temos jovens destes que são licenciados e têm formações superiores e, portanto, às vezes é mais fácil tratá-los com alguma informalidade do que estarmos ali com o senhor engenheiro para a frente ou o senhor arquiteto para trás. Portanto, achamos que isto é interessante. Algumas das questões que poderão estar a chegar, mas eu desde já perguntaria à Anita se ela quer comentar alguma destes comentários que foram feitos agora. Eu acho que a questão do humor é muito interessante, muito interessante. É importante que o momento de atendimento seja um momento bem disposto, que nós sintamos que vamos para algo em que vou-me sentir relaxada, segura e ainda me vou rir um bocadinho. Obviamente isso torna tudo muito mais motivante, mesmo quando o trabalho que se está a fazer é um trabalho sério. O humor não tem que implicar perca de tempo de todo. Simplesmente até nos ajuda a estar mais focados naquilo que estamos a fazer e não a estar a pensar no jogo de futebol de logo à noite, no que é que vou fazer amanhã, nas férias, etc. Portanto, é uma excelente ferramenta. Muito bem. Por falar em ferramenta, a Alexandra Machado pergunta se há alguma outra bibliografia que possa eventualmente querer recomendar. Se estiver a lembrar, ou então enviar-nos depois por e-mail. Nós vamos enviar também a gravação deste evento. Os poderão rever, poderão ver também a apresentação que a Anita fez e, portanto, fiquem tranquilos que vamos enviar isso também. Mas não sei se neste momento se está a recordar de algum... Vai sair uma publicação, mas ainda não saiu, mas vai sair este ano, uma publicação na qual eu estive envolvida, também em inglês, que de facto serve exclusivamente para ajudar os jovens a identificarem coisas que já aprenderam, coisas que já sabem e a expressarem essas competências no mercado de trabalho ou para futuros percursos educativos, profissionais, educativos ou formativos, queria dizer. Então, essa publicação vai sair este ano. Se sair em tempo útil deste projeto, eu ainda partilho com todos. Se não, lembrei-me que há um outro projeto em que eu estou envolvida, que se chama The Job Affair, tem um site, e nesse projeto nós, com técnicos, é uma formação internacional para técnicos que trabalham exatamente nesta área.
e nós, durante a semana de formação, damos 2 dias para os técnicos em grupo criarem exercícios destes, exercícios que possam utilizar no acompanhamento. E são eles que criam e que testam, e depois listamos esses exercícios num manual. E está tudo disponível na internet. O site chama-se thejobaffair.eu e eu vou colocar também no chat no final, para não haver depois erros gramaticais. Então, thejobaffair.eu, mas eu vou colocar ali no chat. Muito bem, muito obrigado. Temos aqui também a Susana, que nos pergunta se temos direito a certificado. Nós, por iniciativa nossa, não pedimos isso porque se trata de um evento online e porque é um evento perfeitamente voluntário e as pessoas podem participar ou não. No entanto, se isso for profundamente relevante para si e se de facto fizer a diferença em alguma questão, envie-nos um e-mail de seguida. O e-mail é geral@garantiajovem.pt, não é complicado de nos enviar um e-mail e faça a menção a isso e nós, naturalmente, depois vamos lhe pedir alguns dados. Nós conseguimos confirmar também aqui na plataforma que utilizamos para este webinar se esteve ou não registado e, portanto, não é difícil, nós emitimos esse certificado, mas, como disse, como se trata de um evento online, por princípio nosso, não quisemos complicar e estar a emitir certificados a todas as pessoas. Neste caso seriam 214, mas se a Susana precisar mesmo, escreva-nos que nós resolvemos isso. O nosso tempo de satélite, estou a brincar, está praticamente a terminar. Não é bem tempo de satélite, mas é uma autoimposição nossa de gostarmos de cumprir os horários, porque acho que é fundamental e nós tínhamos previsto 1 hora para o evento e é isso que estamos aqui a tentar cumprir. É importante cumprir os horários e é bem provável que o dilema que a Anita referiu há meia hora atrás, de fome ou vontade de comer, há meia hora não se colocasse tanto, mas é provável que a esta hora já esteja mais intenso e, portanto, eu deixo aqui novamente um grande obrigado à Anita por ter aceito este nosso desafio. Aparentemente, hoje a tecnologia ajudou mais e, portanto, acho que conseguimos passar mais a informação sem grandes cortes e penso que a imagem também passou, mas depois nós vamos ver como é que fica a gravação e também enviaremos e podem sempre verificar mais tarde, caso a vossa ligação também não tenha permitido ver bem. E uma última nota para dizer que para a semana, à mesma hora, no mesmo sítio, cá estaremos com o último destes 3 webinars, que vai ser a conversa com jovens, ou seja, vamos ter aqui 3 jovens que vão partilhar connosco também as suas visões, os seus pontos de vista, e acho que vai ser bastante interessante, porque vamos poder também interagir com eles, e portanto apareçam, é ainda mesmo às 11h30, e até para a semana, e obrigado àqueles que para a semana não vão poder estar, por hoje terem estado connosco. Obrigado. Obrigada.